Se você nota que vive a vida em extremos, por exemplo, emoções muito intensas versus não sentir nada, tá vazio. Ou comportamentos imprudentes, impulsivos versus um controle extremamente rígido. Ou então em relacionamentos, querer muito, precisar muito de uma relação, ter bastante medo de abandono versus não quero ninguém, não preciso de ninguém, não preciso de ajuda de ninguém, estou melhor sozinha, com muros altos. Esses extremos pode ser que sejam reações pós-trauma. E a Melanie Harnett, quem desenvolveu o protocolo de exposição prolongada para trauma dentro da DBT, que é a terapia dialética comportamental, com quem eu fiz o treinamento, chama isso de reações dialéticas ao trauma. Ou se você passou por abusos, negligências, violências ou outros eventos traumáticos, o seu organismo, seu sistema nervoso, precisou reagir, adaptar, sobreviver a essas situações extremas. E nessas situações de crise, de trauma, esses extremos ajudam a sobreviver. O problema é quando isso se cronifica e em situações em que você não está mais numa situação de trauma, esses extremos podem ser extremamente cansativos e prejudicar sua qualidade de vida, de saúde mental. E tem como a gente sair dos extremos e encontrar um equilíbrio, um caminho do meio com mais flexibilidade e paz, mais qualidade, uma vida mais valiosa, com escolhas. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, trabalho com regulação emocional e informada por trauma. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esses dilemas dialéticos, que são reações dialéticas ao trauma, falar um pouco como encontrar essa síntese, esse equilíbrio, o caminho do meio, para você ver se você se identifica. Lembrando que essas reações ao trauma, esses dilemas dialéticos, eles não substituem os dilemas dialéticos da DBT, eles são expansão, e eles não são apenas do transtorno de estresse pós-traumático. Eles são o que a gente chama de transdiagnósticos. Podem estar presentes, por exemplo, no borderline, num toque, enfim. A ideia é que seu sistema pode ter reagido indo para extremos e estar presa nisso prejudica bastante a nossa qualidade de vida e a gente não precisa ficar preso nesses extremos. A gente pode encontrar o equilíbrio. Pensando nessas reações pós-trauma, nós temos 3 dilemas dentro de emoções, comportamentos e relacionamento. Nesses dilemas, nós temos sempre 2 polos. Um de descontrole e o outro de rigidez. E a ideia é que a gente possa encontrar aqui o caminho do meio mais flexível e modulado, sensível ao contexto atual e não sensível ao trauma que já aconteceu. Dentro do dilema dialético de emoções, nós temos a inundação emocional, dentro aqui do descontrole, versus o torpor emocional. Dentro da inundação emocional, as emoções são tão extremas, as reações físicas são extremas, como taquicardia, visão em túnel, tontura, suor frio, enfim, cada emoção, cada pessoa vai ter reações únicas. Mas a ideia é que aqui a intensidade emocional é tão excruciante, é tão intensa, que a pessoa chega a ter medo das próprias emoções e acreditar que as emoções são perigosas. E quando você acredita nesse mito, fica muito mais difícil de regular as emoções. E sendo tão intensa essas emoções, a pessoa começa a tentar desesperadamente eliminar, acabar, fugir delas, o que pode prejudicar a vida, porque ela pode estar se cortando, pensando em suicídio, usando drogas, comendo compulsivamente, escapando de situações que são importantes para a vida dela, desde trabalho, relacionamentos, para evitar sentir essas emoções. Quais são as emoções mais comuns de trauma? Nós temos o nojo, quando teve um abuso sexual. Nós temos vergonha crônica, quase um ódio de si mesmo. Temos medo, bastante ansiedade, uma hiperatividade, uma hipervigilância. Raiva é outra emoção típica de trauma. E essas emoções podem ser extremamente desconfortáveis. E a gente vai para o outro polo, que é o do torpor. É um entorpecimento. A pessoa fica oca, vazia por dentro, morta por dentro, um zumbi. Eu conheço pacientes que até preferem esse estado de rigidez, de torpor do que o outro. Porém, como você vai ter uma vida valiosa, se conectar com as pessoas, se conectar com você mesma, se você não tem acesso a emoções? Como você vai perceber seus valores sem acesso a emoções? Então a ideia é que a gente encontre o caminho do meio. A síntese dialética aqui é a gente ser capaz de sentir as emoções sem precisar ter medo delas, porque a gente tem regulação emocional bastante para influenciar na intensidade dessas emoções, poder modular, poder sustentar, abrir, navegar essas ondas emocionais. E tudo isso a gente aprende, a gente consegue desenvolver, tanto em terapia quanto em treinamento de habilidades DBT. Agora o segundo dilema, que é dentro do campo de comportamento. Aqui nós temos o descontrole imprudente versus o controle muito rígido. Vamos imaginar que o trauma, ele acaba com o nosso senso de segurança no mundo. Então é como se a gente estivesse vivendo num mundo instável e perigoso. Dentro dessa instabilidade e insegurança toda, esses comportamentos podem ficar aqui. Dentro do
do descontrole imprudente, a pessoa ela não sabe se ela vai estar bem amanhã ou depois, ela perde uma perspectiva de futuro. É difícil pensar no longo prazo, só existe o agora. E no agora eu quero alívio imediato, no agora eu quero prazer imediato, porque eu perco essa certeza de uma continuidade do futuro. Só que a pessoa não sabe disso conscientemente, necessariamente. A questão é que ela tá num estado tão alerta que ela vai reagindo como se não existisse amanhã e vai agindo sem estar conectada com esse médio e longo prazo, que pode gerar comportamentos de risco, por exemplo, dirigir muito descontrolado, usar as drogas, o sexo desprotegido. São comportamentos que prejudicam a qualidade de vida dessa pessoa e até talvez de outras ao redor. O controle de impulso não funciona tão bem neste polo, não funciona nada neste polo. Aqui, nessa descontrole, a gente pode ter também uma hiperatividade, uma dificuldade de concentração e o processo de decisão fica prejudicado. Aqui a gente vai ter muito perigo e tomadas de decisões imprudentes. Já no outro polo, esse controle rígido, aqui a pessoa, para garantir essa segurança, lembra que no trauma a gente perdeu o senso de segurança? Para tentar ter algum senso de segurança, ela tenta controlar tudo. A gente sabe que na vida a gente controla muito pouco, que a vida é imprevisível e que nada garante nada. Então você ficar o tempo todo tentando ter controle do que você não tem controle é extremamente angustiante, é bastante ansiogênico. Mas aí nessa tentativa de aumentar a sensação de previsibilidade e então de segurança, a pessoa começa a querer tudo em ordem, de forma bastante rígida, que acaba até com a espontaneidade ou até com uma certa liberdade, limita talvez as escolhas, o que pode atrapalhar tanto na qualidade de vida dela quanto nas próprias relações. Aqui a pessoa pode ficar hipervigilante e até com uma irritabilidade aumentada, porque as coisas não estão acontecendo conforme ela acha que deveria ser, e as coisas estão escapando da mão dela. Isso deixa tenso, hipervigilante e irritado. Vamos lembrar que a dialética na DBT significa também que duas coisas opostas podem ser verdade ao mesmo tempo. Então é fácil encontrar o grão de sabedoria, o grão de verdade em cada um desses polos. A gente realmente não tem garantia do amanhã e a gente realmente precisa ter algum controle para garantir alguma segurança. O problema está nos extremos. A gente precisa encontrar esse caminho do meio, esse equilíbrio de estar sensível realmente ao perigo real de hoje, porque neles a gente acaba ou subestimando, que no descontrole a gente subestima demais o perigo, desconsidera ele, e aqui a gente superestima o perigo. A ideia é que a gente possa estar mais conectado com a realidade dos fatos hoje, na situação presente, no contexto atual, e poder ter essa flexibilidade de solucionar problemas, de tolerar mal-estar, de aceitar a realidade como ela é. E tudo isso que eu fui citando são habilidades DBT. E muitas vezes a gente precisa de uma exposição em vivo a essas situações para que a gente possa, na experiência viva, compreender que aquilo não é tão perigoso assim, no caso do controle rígido, ou até no descontrole, a gente aprender controles de impulso, planejamento, o coping ahead, que é o planejar à frente, como você vai poder lidar. Enfim, nós temos estratégias que a gente vai aprendendo e desenvolvendo para encontrar essa temperança e também essa aceitação da realidade como ela é, para agir de forma mais efetiva. Então a ideia aqui, com bastante mindfulness, a gente poder avaliar com maior precisão o real perigo e também poder modular o nosso comportamento de acordo com os nossos objetivos, os nossos valores no longo prazo, não só no presente imediato. O terceiro par de dilema é nos relacionamentos. E aqui nós temos, em polo do descontrole, nós temos a conexão desesperada e no da rigidez a gente tem a independência desconexa. Aqui na conexão desesperada, a pessoa ela sente que a vida dela depende de um vínculo. E nesse extremo, a pessoa fica dependente emocional, ela fica capaz de fazer tudo pelo relacionamento, abrir mão de si, perde a capacidade de falar não, de colocar limites, arrisca abrir mão de si em nome de uma relação. E aqui a relação pode ser qualquer relação. É comum aqui nesse polo a pessoa considerar como íntimo pessoas que ainda não são e muito rapidamente contar sobre a própria vida, se colocar muito vulnerável, falar de tudo o que sente, fazer atitudes desesperadas pela conexão, o que acaba ou afastando a outra pessoa ou atraindo pessoas abusivas. Porque quando você se aproxima muito rápido, para a intimidade a gente precisa de tempo, a gente precisa ir conhecendo a pessoa. E às vezes nesse desespero, a pessoa não dá o tempo de saber se esse outro é seguro, já entrega tudo, sem saber se aquela pessoa é uma pessoa digna, que vai saber, que vai ter responsabilidade emocional, que também está se vulnerabilizando. O desespero é tanto que ela só entrega e se joga, abrindo mão dos próprios limites e às vezes se submetendo a situações bastante violentas e abusivas. Ela fica realmente mais vulnerável a se revitimizar, a viver de novo traumas. E aí depois de viver tantas decepções e violências, ela pode ir para o polo oposto, que é: não preciso de ninguém, eu fico melhor sozinha,
coloca muros, não preciso de ajuda, não vou pedir ajuda, vou dar conta sozinha, eu sou forte, eu não quero, eu não preciso de ninguém. Aqui nesse outro extremo pode ser muito solitário, além de uma sobrecarga. Porque a verdade é que nós precisamos uns dos outros, nós nos construímos nos vínculos, mas não é nem desesperado, nem totalmente independente e desconecto. Aqui são estratégias de sobrevivência, porque de fato a gente precisa de vínculos, e aqui a dialética, a gente encontra uma síntese, um equilíbrio, quando a gente é capaz de sustentar a nossa autonomia e, ao mesmo tempo, construir relações seguras, sendo um bom critério. Se eu não estou desesperada, eu não vou me entregar, me expor a qualquer um. Pensando também, acho importante lembrar que aqui nessa conexão desesperada, é comum que a pessoa faça sexo com muitas pessoas desconhecidas porque ela precisa de algum contato, se sentir algum carinho, mesmo que seja uma pessoa que ela nem nunca viu. E aqui é importante eu falar, uma coisa é liberdade, autonomia, uma expressão saudável sexual que é completamente livre. Aqui é com alegria, aqui é com empoderamento. Nesse polo aqui é diferente, não é sobre o número de pessoas, é sobre a intenção, a função, como você faz. Aqui no desespero tem essa angústia, tem essa falta de ar, essa ânsia. Não é tranquilo como numa liberdade sexual saudável. Aqui é realmente o que ela quer, não é necessariamente se expressar livremente. Ela quer se sentir conectada com alguém. Isso é compreensível, porque nós precisamos de conexão. E também é importante a gente manter a autonomia e a gente saber se defender. Mas não pode ser nem um muro muito rígido e nem total ausência de muro. Uma portaria seletiva, que vai passando por degraus, por estágios, que alguém possa realmente entrar dentro da sua intimidade. Isso a gente vai aprendendo tanto na relação terapêutica, quanto a gente podendo modular tudo isso, a gente vai encontrando mais segurança. A terapia, o treinamento de habilidades, tudo isso vai ajudando a construir essa autonomia e ao mesmo tempo abertura para um vínculo seguro e saudável. Então esses foram os 3 dilemas. Lembrando que se você passou por traumas, uma terapia pode ajudar. Você não precisa passar por isso sozinho. É natural, é seu corpo fazendo o melhor que pode dentro das condições que tem. E ainda assim a gente pode ampliar esse repertório. Se você gostou desse vídeo, se teve conteúdo útil, por favor, deixa um joinha e compartilha com alguém que possa se beneficiar dessa informação. Obrigada até aqui, um abraço e te vejo no próximo vídeo.